Bem, gente, vamos dar continuidade agora nesse segundo bloco, falar um pouco sobre êmese e hiperêmese, tá? Caso você ainda não saiba esse significado sobre êmese, aí você coloca aí no seu caderno, tá? De anotações, que êmese, de fato, são vômitos. Então, quando a gente fala em hiperêmese, nós estamos falando que essa frequência, de vômitos, ela acaba se tornando muito maior, tá? Lógico e evidente que acarretado pelos enjoos, né, que são mais comuns durante a gravidez. Então, vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionam desidratação, oligúria, então, caso você também não saiba, né, a oligúria é o débito urinário menor que o normal. Consequentemente, a gente vê muito isso por conta da ingesta diminuída de água, né, ingesta hídrica, perda de peso e transtornos metabólicos com alcalose, tá? A incidência é maior em primigestas, primeira gestação, e com maior frequência no primeiro trimestre. Então, esse enjoo relacionado à gestação tem uma ocorrência maior, né, nesse primeiro trimestre, principalmente pelo fato, né, do corpo da mulher ainda não ser acostumado com esses hormônios, né, que estão sendo formados em relação à, à existência da vida fetal, tá? Em casos graves, pode ocasionar insuficiência hepática, renal e neurológica. Você pode me perguntar, professor, vômito pode causar isso? Pode, mas não o vômito em si, é a consequência dele. A partir do momento que existe aí uma desidratação severa, consequentemente, pode existir aí uma alteração do pH sanguíneo por conta dessa desidratação, pode ocasionar problemas em órgãos-alvo, principalmente a nível de fígado, a nível de rins e também na parte neurológica. Então, grave isso aí direitinho, porque a hiperêmese, ela tem que ser, de fato, ter um cuidado, ser tratado. A hiperêmese gravídica pode estar associada a questões de gestação múltipla, mola-idatiforme, pré-eclâmpsia, diabetes e isoimunização RH. A gente sabe, né, que existem alguns fatores de má formação, fatores, né, que podem ocasionar hemorragias, né, durante a gestação. E isso pode sim ser um dos sintomas, né? Um dos sinais, na verdade, que podem ocasionar essa hiperêmese gravídica. Hiperêmese, esse excesso vomitivo por conta, né, desse enjoo que a mulher ela vai ter. Geralmente, né, pode haver êmeses com sangue, né? Justamente pelo fato de estar forçando bastante essa região esofágica e pode acabar trazendo esses vômitos também, né, com conteúdo sanguinolento. Orientar o uso de bebidas geladas e uso de antieméticos orais ou injetáveis. Recomendação essa que já fomos, né, já abordamos no bloco um, voltados à questão de enjoo. Necessidade de hospitalização, repouso, sedação, hidratação venosa, vitaminoterapia, balanço hídrico e aconselhamento psicológico. Também pode ter aí como recomendações voltadas às condutas, né? Voltadas à êmese e hiperêmese. Fechamos aqui os principais sinais e sintomas relacionados à parte da gravidez, né? Falamos do início, né, no primeiro bloco, sobre sinais de probabilidade, sinais de certeza, né? E as condições voltadas às alterações na mulher, né? E as condutas a serem empregadas para que isso possa ocorrer. Bom? Pré-natal, de baixo e alto risco. Nós precisamos entender, quando a gente fala sobre pré-natal,
que de fato é algo extremamente importante para a mulher, principalmente no que corresponde tanto ao baixo risco e alto risco. Voltados um pouco para a enfermagem, se nós notarmos, né, pré-natal de baixo risco, o enfermeiro ele pode acompanhar essa gestão. Bom, geralmente no pré-natal ocorre uma consulta com o enfermeiro, uma consulta com o obstetra, o ginecologista, da unidade. Já o pré-natal de alto risco, aí nesse caso, se torna consultas exclusivas com o profissional médico, tá? Então, existe aí até mesmo na, na rede, né, pública, né, voltadas aí, principalmente a rede Aline, né, que ela está aí colocada para dar esse suporte à gestante, né, que existe, inclusive, uma assistência diferenciada quando existe pré-natal de alto risco, isso tudo garantido na rede Aline, né, antiga rede Cegonha, implantada no Sistema Único de Saúde, tá? Então, no pré-natal de baixo risco, né, nós temos os sinais de gravidez, sinais de presunção, sinais inespecíficos que podem estar presentes na gestação ou em outras circunstâncias. Aquilo que eu falei para vocês no primeiro bloco, né, na parte um, bem no início, que nem toda manifestação clínica que parece que é gravidez, de fato é gravidez. De uma forma mais comum, quando a mulher ela fica enjoada, que não tem uma causa aparente, né? A gente até suspeita, será que não está grávida? Porém, a gente não pode, de forma, né, geral, ter esse tipo de sinal como certeza, porque são sinais inespecíficos. Então, atraso menstrual, tá? Manifestações clínicas, náusea, vômito, tontura, salivação excessiva, que nós já sabemos que essa salivação excessiva nós chamamos de cialorreia, mudança de apetite, aumento da frequência urinária, né, aquela micção, sonolência, modificações anatômicas, aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, né? Esses tubérculos, eles são formados, né, na parte, né, mais tem a parte do mamilo, né? Então são tipo alguns pontinhos, né? Tipo uns carocinhos, que são esses tubérculos que também são formados em relação a essas modificações anatômicas, tá? Em relação ao pré-natal, olha o que é que nos diz em relação à rede Aline do Sistema Único de Saúde. As consultas do pré-natal, número mínimo, 6 consultas, tá? Relacionada ao protocolo da atenção básica da saúde das mulheres, ou 7 consultas, que é justamente da rede Aline, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. Então, se eu falo sobre pré-natal de baixo risco, eu tenho aí, em um mínimo, 7 consultas. É importante salientar, né, já que a gente está estudando a parte de saúde da mulher, e quando eu falo que é o mínimo, pode ser que a mulher ela necessite 10, 12 consultas. Eu estou dizendo que é o mínimo 7 para ter uma consulta, né? Caso ela tenha algum tipo de intercorrência, ou até mesmo, né, durante as consultas, a gente até indica, caso a mulher, durante o tempo, né, do intervalo de uma consulta para outra, tenha algum tipo de dúvida, né, algum tipo de intercorrência, que ela procure a unidade, independentemente se ela está ou não com essa data. Então, geralmente as unidades elas fazem isso, né? Se caso ainda não tiver, estiver muito longe do dia da consulta, fazer com que essa mulher ela possa ter livre acesso em retornar para retirar essas dúvidas e, consequentemente, ter aí, né, contabilizado as suas consultas do pré-natal, esse acompanhamento. O calendário deve ser iniciado precocemente no primeiro trimestre até 12 semanas de gestação. Então, mais uma informação importante. Para que esse pré-natal ele tenha uma qualidade, né, para que esse pré-natal ele tenha, na verdade, uma amplitude nas suas consultas, é importante que exista aí essa primeira consulta até 12 semanas de gestação. Infelizmente, não é muito a realidade, né, do que a gente tem em relação ao Sistema Único de Saúde, né? As mulheres elas acabam atrasando muito essa primeira consulta, né, 12 semanas,
ainda existe ali uma certa dúvida ou não, se está ou não grávida, e isso acaba atrasando um pouco, mas nada que vá comprometer tanto, quando a gente fala de preferencialmente até 12 semanas de gestação para essa primeira consulta de pré-natal, tá? Cronograma das consultas. Até a 28ª semana ocorre de forma mensal, tá? Da 28ª até a 36ª semana, a cada 15 dias. E da 36ª semana até a 41ª semana, é de forma semanal, certo? Perceba que a partir do momento que existe uma proximidade, né, em relação ao dia do parto, né, a DPP, essas consultas elas acabam se tornando mais menos espaçadas, né? Primeiro começa de forma mensal, depois ela passa a ser quinzenal, né? E após 36ª e 41ª, né? Que já entra ali num período de pré-termo, né? De forma ali limítrofe, aí entra no A-termo, né? Da 37ª até a 41ª, de forma semanal, tá? Nas consultas, a gestante também é orientada quanto aos exames que devem ser feitos e a periodicidade deles, né? É isso que é um dos mais importantes dentro da consulta no pré-natal. São calculados a idade gestacional e a DPP, que é a data provável do parto, tá? Por mais que a mulher ela não tenha feito ainda sua primeira ultrassonografia, né? A gente utiliza uma regra de Naegeli que justamente, se caso ela não tenha essa ultra, podemos fazer esse cálculo e falar, né, para ela uma data provável do parto. Claro, quando a mulher ela tem a ultra, né, a gente faz uma anotação da data que a outra ela acusa, mas isso também não depende do enfermeiro fazer essa regra para também saber se ela bate com o que está constando na ultrassonografia. No exame físico, né, são feitas as manobras de Leopold, né, a palpação, que lá na frente vocês vão ver no desenho, e a ausculta dos batimentos cardiofetais, né? A gente viu no primeiro bloco que esses batimentos aí podem ser feitos com sonar, né? Ou até mesmo com estetoscópio de pinar. Porém, esse estetoscópio de pinar, ele só é de fato aproveitado após a 20ª semana, tá? Ele é bem mais rústico, onde o profissional ele coloca o seu ouvido, né, diretamente na barriga da gestante, então ele só consegue fazer essa boa ausculta a partir da 20ª semana. Com sonar, não há necessidade de ser até a 20ª semana, a partir, né? Verifica-se o calendário de vacinas e prescreve suplementos alimentares. Importante demais essa parte do calendário de vacinas, porque, em geral, falo isso de uma realidade que nós temos aqui hoje no Brasil. É difícil você encontrar uma gestante que tenha o seu caderno de vacina completo da sua, né, da vacina da infância. É difícil. Geralmente, a gestante ela pode chegar na unidade básica de saúde e não ter registro de vacina. Aí vale a dica na prática. Se a gestante ela não tem como comprovar a vacina, essas vacinas para o profissional elas precisam ser dadas novamente. Caso ela, professor, mas se ela tiver certeza, a gente precisa entender que para que haja uma certeza do profissional, precisa estar documentado. Então, caso a gestante ou não lembre ou não tenha como comprovar nesta caderneta, o esquema das vacinas ele é aberto para essa gestante. Bom, importante demais esse tipo de avaliação, porque às vezes a gente pode ficar na dúvida, ou a gestante achar que tomou as vacinas, né? Principalmente quando a gente fala na difteria e tétano, né? Lembrando, né, que a gestante ela não pode tomar DTP, e sim a DTPA, e ela muitas vezes não sabe, não lembra, acha que tomou. Então, se não há comprovação, o profissional ele necessita fazer a abertura para o esquema dessas vacinas, para que de fato possa haver aí uma garantia da
imunização da gestante. Bom, aqui estão os exames que são pedidos na primeira consulta, né? No caso, primeiro trimestre ou primeira consulta. Vocês vão ver que é uma gama de exames que são pedidos para a gestante. Vão ver que existem repetições de alguns exames ao longo, né, do pré-natal, tá? Mas onde é mais pedido, principalmente na primeira consulta. Hemograma, glicemia em jejum, tá? Lembrando, né, que essa glicemia em jejum classifica a glicemia de jejum acima de 110, né, como diabetes mellitus gestacional. Porém, o manual de gestação de alto risco, né, tem como a glicemia de jejum entre 92 e 125, tá? Dos valores de miligramas por decilitro. Caso exista, né, esse valor de 92 e 125, né, a gente precisa entender que existe aí a classificação do diabetes mellitus gestacional, tá? Caso a gestante esteja acima de 125, ou seja, 126, a gente chama, né, que ela tem um diabetes prévio, então não é diabetes gestacional. Consequentemente, ela já tem diabetes e acabou, né, engravidando, mas essa diabetes não foi dada pela gestação. Então, para você anotar e ficar direito no seu caderno, para diabetes gestacional, glicemia em jejum de 92 a 125. Caso o resultado dessa glicemia em jejum seja de 126 para cima, a gente já subentende aí que é diabetes não gestacional. Já é o diabetes que a mulher ela já tinha antes mesmo de engravidar. Tá bom? Teste rápido para sífilis ou VDRL, toxoplasmose IgM e IgG, tipagem sanguínea e fator RH, teste rápido para HIV ou sorologia, né? Sorologia para hepatite B, urina tipo 1, urocultura e antibiograma, ultrassonografia obstétrica, combis indireto, né? Se mãe for RH negativo, para isso ela precisa ter exame de fator RH, citopatologia e parasitologia, né? E o exame parasitológico de fezes, né? Caso haja alguma indicação clínica, eletroforese de hemoglobina, né? Em relação à miscigenação. Em geral, esses são os primeiros, né? E, consequentemente, a gente precisa entender como atualização entre o HTLV 1 e 2 para exames, né, de rotina voltado à parte do pré-natal, tá bom? Vamos aqui passar. Segundo trimestre, aí você anota aí, ó. Cubis indireto, se a mãe for RH negativo, teste oral de tolerância à glicose, realizado em jejum e em 2 horas após sobrecarga. Aí você já coloca aí mais um outro tipo de atualização, que em relação ao teste de tolerância, né, já está sendo visto que o teste de tolerância com 1 hora, ele é mais eficaz do que o de 2 horas, tá? Após a sobrecarga de 75 gramas de glicose anidro nas gestantes entre a 24ª e a 28ª semana, tá? No terceiro trimestre, aí a gente tem praticamente a repetição, né, dos exames feitos no primeiro trimestre. Praticamente são eles: hemograma, glicemia em jejum, teste rápido para HIV, sorologia, hepatite B, urina tipo 1, urocultura e antibiograma, teste rápido para sífilis ou VDRL, repete-se exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente, cubos indiretos se a mãe for RH negativo. Bacterioscopia de secreção vaginal a partir da 37ª semana da gestação. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre e terceiro trimestre são os mais recomendados a nível de exames laboratoriais. Segundo trimestre, basicamente, ele está voltado ao teste oral de tolerância à glicose, né? As pessoas, elas conhecem muito como aqueles testes da garapa, né? Aí, de fato, para o segundo trimestre, muito, né, voltado aí a um diagnóstico, né? Tentar descobrir um diagnóstico para diabetes gestacional, tá? A partir da 20ª semana.
a gente já pode ter aí esse tipo de diagnóstico, tá bom? Então, nesse segundo bloco, ele é um bloco mais curto, voltado principalmente a esses exames, para que vocês possam anotar em relação ao pré-natal. Então, vai a dica para que você anote os exames que são pedidos no pré-natal, principalmente no primeiro e terceiro trimestre, tá bom? Até mais.